A delação premiada pela legislação brasileira é um benefício que é concedido a um réu que aceite colaborar com uma investigação ou então entregar os seus colegas de crime, ou seja, os seus comparsas. Nem todos se lembram, mas a expressão delação premiada ganhou notoriedade mundial quando foi utilizada por um magistrado da Itália de nome Giovanni Falcone para desmantelar a Cosa Nostra, a máfia italiana. Há também quem defina delação premiada como uma troca de favores entre o juiz e o réu. O senhor sabe o que é a delação premiada? Sei. Sim, sei. Sim, tem a noção aí do que estou acompanhando os noticiários. Sim, eu sei. E o senhor é contra ou a favor? Sou contra. Muito a favor. Olha, eu sou a favor. Sou a favor da delação. E o senhor sabe os benefícios que a delação premiada pode trazer? Vai botar um monte de ladrão na cadeia. De se saber o que está acontecendo, é verdade. Para ele tem todos os benefícios, para a pessoa que está fazendo o acordo. Para o juiz é interessante, porque ele consegue mais informações do que ele possivelmente tinha. Benefício é só para quem denuncia. Acho que o principal benefício é para a população, porque nós vivemos um país onde tudo acontece por debaixo dos panos. Delação premiada é o tema principal da conversa do pastor Denis Munhoz com mais um ilustre convidado no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Laércio Laurelli é professor de Direito Penal e de Processo Penal. Desde 2009 é secretário-geral do Grupo de Apoio ao Judiciário. É integrante do Conselho Consultivo da Comissão de Direito Penal Militar da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. É autor de inúmeros trabalhos jurídicos e obras literárias, tais como Iniciação e Formação do Advogado Criminalista, Apoio Prático ao Advogado Criminalista, o Dolo Processual em Matéria Civil e Penal, e muitos outros. Laércio Laurelli é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com assento na 7ª Câmara Criminal. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Agora você está vendo aí na sua tela o nosso telefone, o número do WhatsApp. Operador aqui de São Paulo, o número do WhatsApp é 98200 3599, 98200 3599. Você pode mandar a sua pergunta. Se você quiser gravar o vídeo e mandar, nós vamos exibir seu vídeo aqui, vamos passar ao nosso convidado. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos o desembargador do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, Laércio Laurelli. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber o senhor aqui no nosso programa. Doutor Denis, eu que agradeço a honra de estar aqui no seu programa, porque eu sei que o seu programa é um programa de ponta, é um programa que atinge diretamente o público e passa a informação precisa ao seu público, é isto? Exatamente, que devido bom. sempre a grandeza dos nossos convidados. Eu estou aqui para escutar e para aprender. Só sabe o que é a grandeza que eu entendo? A grandeza é quando há uma sintonia entre as pessoas. Então, se o senhor entende que aqui se formou uma grandeza, é por sua causa. Muito obrigado por ter aceito o convite, desembargador. É um tema recorrente, é um tema que, para quem não é um técnico na área do direito, como o senhor é, como a minha formação é de advogado também, esse tema ganhou muita notoriedade. Sim. De alguns meses ou poucos anos para cá, porque era um instrumento pouco usado, pouca gente conhecia, ninguém nunca tinha ouvido falar, mas que infelizmente, com esses escândalos de corrupção na política, obras superfaturadas, desvio de dinheiro, etc., surgiu o nome mágico, delação premiada, que muita gente não entendia no começo, agora está um pouquinho mais familiarizado, mas eu queria, o senhor é especialista na área, eu gostaria que o senhor passasse ao nosso telespectador. Primeiro, a denominação certa é mesmo delação premiada? É, da maneira como o senhor explicou, é. Entretanto, nós podemos classificá-la como um codinome. Por quê? A tal da delação premiada, para que o seu público entenda, a essência vem das ordenações filipinas, lá atrás, 1595. Olha só. Não é nada recente. Não é nada recente. Nas ordenações filipinas já se encontrava este produto, vamos dizer produto. O produto que, naturalmente, é um benefício que, para a justiça, para se fazer
para se encontrar a justiça. Então, lá atrás já havia, e nós, brasileiros, naquela época, assumimos, abraçamos a capacidade e a competência das ordenações filipinas, e até 1916, como todos sabem, que aí apareceu o nosso Código Civil. Muito bem, mas a delação premiada, o que é a delação premiada? É uma denúncia. É uma colaboração. Colaboração do réu, do acusado. Porque a lei específica, que é a Lei 9.807/99, ela foi edificada objetivamente para a proteção das testemunhas e das vítimas. Porque você se lembra, com um excelente advogado que você se lembra aquela época, em 1999, nós passamos por um momento muito difícil. Bastante difícil. É aquela história do sequestro e da extorsão, do artigo 159 do Código Penal brasileiro. Inclusive o pessoal queria que mudasse, aumentasse pena, prisão perpétua, falando em mudar a Constituição. Exatamente, lembra-se, não é? Então, eu acredito que foi um avanço. Por quê? Porque naquela época o artigo 159 específico da extorsão, sequestro mediante extorsão, o objetivo era encontrar a vítima. Porque a vítima é que sofre. Encontrar o cárcere, encontrar a organização criminosa. E era muito difícil. Então havia um sofrimento muito grande, não só por parte do Judiciário, como também do Ministério Público e também dos próprios advogados, porque era um caos naquela época. E, se bem que nós tínhamos a Lei 8.072/90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, não é verdade? Depois chegou a ser questionada, né? Exatamente. Se podia ter a progressão de regime, se não podia. Claro, progressão do regime. Aquela história, por exemplo, do aumento de pena. Nesse caso, por exemplo, a Lei 8.072, ela foi bastante incisiva. Ela aplicava, porque a pena do artigo 159 é de 15 anos, pena máxima, 5 a 15 anos. E se porventura ocorria um caso em que a vítima fosse ameaçada ou então uma lesão corporal, a pena já aumentava de 16 para 24, segundo a Lei 8.072/90. E se porventura o resultado morte, então a pena iria até 30 anos, de 24 a 30 anos. Então, veja, aquela época as coisas eram desse tipo e ficávamos bastante preocupados. Mas aí então veio a lei que nós estamos hoje conversando, explicando ao telespectador, a Lei 9.807/99. Ela veio, mas ela trouxe a essência daquela preocupação e ela já dirimiu o problema. Tanto é que se fala em proteção especial a vítimas e testemunhas. Então, vítimas e testemunhas foram objeto desta lei. E depois, lá no fim, no artigo 13 e seguintes, nós encontramos a tal do nosso tema de hoje, delação premiada, que nada mais é que uma colaboração do réu. Então, veja, eu preciso dar essa explicação para se entender esta progressão da lei. No artigo 159, quando você tinha também um início de delação premiada, que era uma denúncia, o parágrafo 4º do artigo 159, e que tem até hoje, diz: se o réu denunciar os seus companheiros, quer dizer, os demais membros da quadrilha, da organização, ele terá um benefício de uma diminuição da pena de 1 a 2 terços.
Quer dizer, isso já existia Já na lei. existia na lei. Já existia. Aqui era uma coisa que era pouco difundida, pouco divulgada, não se aplicava muito. Claro. Então houve uma glamorização não é? desta denúncia, desta colaboração. Porque, na verdade, inclusive, caro telespectador, é bom que saiba, na verdade chama-se uma colaboração que o réu dá à justiça com o objetivo de encontrar mais algum parceiro que foi que fez parte da organização criminosa. E é uma lei inteligente, né, desembargador? Porque isso tudo diminui o custo da máquina do Estado, o tempo de investigação, né? As pessoas envolvidas, o tempo do processo, que às vezes o processo fica parado ali, já se tem um réu. Isso. Até se descobrir a ramificação, quem mais é réu, quem mais também praticou esse ilícito. Demora 1, 2, 3, 4, 5 anos de investigação, o processo não é resolvido. E ao passo que com a denúncia, a delação premiada, a ajuda do réu, aí a coisa ela flui muito mais rápido. Então, na minha visão, eu entendo, aliás, que a colaboração do réu no tocante a essa parte, quando há um sequestro, por exemplo, porque o objetivo é o sequestro, porque o sequestro é um crime hediondo mesmo. Você imaginou uma vítima num cativeiro, à mercê daqueles que, afinal de contas, têm um intuito único, exclusivo do lucro. Lucrar com aquele fato criminoso, que é um fato criminoso gravíssimo. Na minha visão, é gravíssimo. E a pena deve ser mesmo uma pena grave. Com todo respeito, tem que ser uma pena grave, porque é a única maneira que se tem de punição. Nós não temos outra punição. Não é como nos Estados Unidos, por exemplo, que uma pena de 15 anos, ela não tem nenhum auxílio em benefício àquele que praticou um delito grave. É 85%, ele tem que cumprir 85%. A maioria dos estados é de 80% acima. Quer dizer, você foi condenado a 10 anos, você vai ficar no mínimo 8 anos preso. Claro. Aí, dependendo, se você tiver um bom comportamento, se você ajudou as autoridades, vai ser feito um comitê analisar, quer dizer, não é uma coisa automática, é um comitê que vai analisar. Que é uma das coisas que aqui as pessoas, eu me incluo, reclamam muito, é que é aquela história... Principalmente para o leigo na área do direito. Às vezes ele vê uma pessoa ser condenada a 10 anos, depois de 1 ano e pouco ele vê a pessoa na rua e fala, peraí, ela foi condenada a 10 ou a 1? Não. Porque ela já está na rua de novo? A isso nós temos um nome. Impunidade. Exatamente. Impunidade. Eu até escrevi um artigo uma vez lá atrás sobre a institucionalização da impunidade. É isso que está. O Brasil é assim. Nós instituímos a impunidade à mercê daqueles que, afinal de contas, molestam a sociedade. Porque a regra é cumprir os deveres e obrigações sociais. Na verdade, essa é a regra. Agora, a exceção para eles é naturalmente esses benefícios enormes que, afinal de contas, nós temos que aturar, porque as leis são fracas. Agora mais em voga, pois não, nesses escândalos financeiros envolvendo políticos, grandes empresários, construtoras, etc., tem se falado muito o seguinte, olha, fulano de tal já concordou em ajudar a justiça, usa o termo da delação premiada, tudo, mas os advogados estão acertando com o Ministério Público, com o Judiciário, quais vão ser os termos, né? O que eles vão acordar ali? Ele vai falar o quê? Ele vai ser beneficiado no quê? Como é dirigido isso, doutor? Então, veja, aqui nesta lei, no artigo 13 e seguintes, nós encontramos uma proteção para a sociedade, para o processo, enfim. Qual é a proteção? É a incomunicabilidade. Porque, veja, até nós temos eu, junto com um colega meu, Carlos Henrique Abrão, e também com uma excelente professora, Érica Gorg, fizemos um artigo e a Veja publicou. Publicou agora, no dia 10 de fevereiro. Exatamente nesse sentido. Quer dizer, nós entendemos que isto é um malefício para o processo após a condenação. Porque eles se encontram no mesmo lugar, no mesmo cárcere.
Não é? Nós, até o pavilhão, colocamos o nome como pavilhão antidelação. Quer dizer, eles se encontram no mesmo cárcere e até nos pronunciamos no sentido daquele filme, de um filme que passou aí de John Nash, se você deve ter assistido, sobre jogo, não é? O jogo e a contagem das cartas, aquela coisa toda. Então, aqueles que foram condenados e que participaram de uma delação, de uma colaboração, melhor dizendo, o que acontece? Eles se comunicam, lógico, eles estão temerosos, porque estão presos e a prisão é uma grande... para eles é um grande malefício, porque eles sabem que eles vão ter uma pena mais rigorosa. Então, eles tentam diminuir a pena calando-se, de lá para frente calando-se. Porque os processos estão seguindo, mas eles se comunicam entre si. E essa comunicação não é boa. Não é boa por quê? Porque ela os beneficia. Mas como eles se comunicam entre eles? Eles comunicam na prisão. Jogam baralho, eles jogam aquele truco. O senhor diz nos casos aí... Nos casos da Lava Jato. Da Lava Jato. Da Lava Jato, exatamente. Especificamente da Lava Jato. Então, veja, qual é o objetivo daquele que... Ele tem do lado dele, favorável, porque é um direito até que ele tem, não é, de não querer ser penalizado, não é, de uma forma bastante acentuada. Não, que muitos não concordaram em colaborar. Muitos não concordaram. Inclusive, agora até recentemente, o senador Delcídio, que foi solto há pouco tempo aqui, ele foi libertado, ele não colaborou. Falava muito que ele ia falar, que ele ia colaborar, etc. Não colaborou. E tem outros casos. Agora, tem muitos donos de construtoras aí e pessoas importantes que colaboraram, pelo menos em tese, né? Em tese colaboraram. Mas o objetivo, não sei se aqui a gente está... Nós estamos à vontade, podemos falar à vontade? Lógico. Não é? O objetivo é, naturalmente... como essa delação premiada, que é essa colaboração, nós queremos que apareça o verdadeiro chefe. Porque o Brasil foi prejudicado, gente. Muito. Nós estamos passando uma crise inominável. E daqui para frente, pior ainda. Porque o dinheiro foi embora do Brasil. O dinheiro foi utilizado por esses vândalos do dinheiro público. E nós queremos saber quem é o chefe. Eu entendo, me perdoe a minha classificação agora, eu entendo que esses que estão por aí, que foram já condenados, donos de construtoras, etc., eles nada mais são, não é, que os guardadores do dinheiro. Os fiéis guardadores do dinheiro. É esta a frase que eu completo. Fiéis guardadores do dinheiro. Precisa ter, na corrupção, né? Precisa ter duas figuras. Tem que ter o corrupto e o corruptor. Perfeito. Senão não vai existir. Precisa ter quem pede e quem dá. Não adianta ser só quem dá, se ninguém pediu. Sim. Também não adianta mas para onde vai esse dinheiro? Então, a equação é essa. Mas né? para onde vai esse dinheiro? Teve alguém que pediu muito a muitos. Então. E que agora precisa ser descoberto. Ou alguns, né? A gente não sabe. Será que não é para uma campanha eleitoral? Quem Muito sabe? se fala disso. Principalmente os políticos da oposição. A permanência desta ideologia comunista terrorista no poder? Não sei. É uma questão que a gente tem que analisar. É uma questão que nós temos que analisar. Será que não seria isso? A permanência deles todos aqui, porque a mudança das leis está sendo feita de uma forma bastante sistemática, doutor Denis, bastante sistemática. O Supremo Tribunal Federal, de vez em quando, rasga a Constituição.
lamentavelmente para o povo, lamentavelmente para a sociedade e, lamentavelmente, para a soberania do Brasil. Muitos juristas, como o senhor, têm essa opinião em muitos casos envolvendo o STF, que acha que eles não estão... porque ele deveria funcionar como um guardião da Constituição. Né? Sim, eles, na verdade, são os guardiões da Constituição. Mas, o ano passado, naquela historinha, da Câmara e do Senado, houve uma cápsula de minúcio. Que tipo de cápsula de minúcio? Eles aniquilaram o poder, a soberania da Câmara, que ficou à mercê do Senado. Veja só. Quando se fala sobre impeachment, né? Sim, a sobre história impeachment, do impeachment, claro. que até então tinha-se uma posição bem clara e bem definida, né? O presidente da Câmara aceitou o prosseguimento, acabou. Tem que dar o prosseguimento. Não caberia ao Senado questionar novamente o prosseguimento, sim ou não. Agora, essa decisão do final do ano passado já fala o contrário. Não, precisa ser reverenciada pelo Senado. Pelo Senado, o Senado é que decide. Agora, então, por isso que eu digo, e repito, houve uma cápsula minúscula. O que significa? Diminuíram a soberania da Câmara dos Deputados. Não é mais aquilo que era. Ela não tem mais o poder, não é, de decidir. Imagine, quem decide lá são os nobres deputados que a compõem. Não é verdade? Sim, se gostando ou não deles, foi o povo que elegeu e é uma prerrogativa constitucional. Então, aquela história, você não está contente, com o seu senador, com o seu deputado, você não vota nele na próxima eleição. Claro. Você muda, claro. Mas você não pode, por isso, simplesmente, se suprimir um poder. Não, é uma prerrogativa do povo, já logo no artigo 1º da Constituição, toda soberania emana do povo, é a vontade do povo, que pode atuar através de representação ou diretamente. Veja se a palavra que eu estou, o termo que eu estou colocando. Diretamente. O que é diretamente? O povo sair às ruas e exigir o seu direito. É isto. Mas, na verdade, é por representação. Então, eu tenho um candidato, eu voto no candidato porque eu confio, eu tenho certeza que ele vai atender às regras normais, às regras da democracia, e etc, etc, etc. Mas as coisas não estão sendo feitas. Não estão funcionando dessa forma. Não. Voltando ao Instituto da Colaboração da Delação Premiada, o senhor acha que ela tem funcionado, tem ajudado, precisa ser aperfeiçoada? Como ela está? Tem ajudado e muito, e eu entendo o seguinte, eu entendo que esta lei, a Lei 9.807/99, ela foi programada para isto. Mas não vamos... porque eu fiz até uma palestra na Ordem dos Advogados do Brasil, outro dia, sobre o tema Conexão, Delação Premiada e Verdade Real. O que significa isso? Então, vamos colocar colaboração e verdade real. Qual é a natureza jurídica da colaboração e da tal delação premiada? É a verdade real. Essa é a natureza jurídica. Onde, se você tem essa colaboração e a lei te dá essa abertura, você vai buscar a verdade real. Essa verdade real não pode ser conspurgada. Ela não pode ser banalizada. Porque o nosso sistema penal e processual penal, e você como um eminente e culto advogado que e sabemos disso, não é? Tem essa convicção também. O réu, ele não é obrigado a falar a verdade. Nem produzir nenhuma prova contra ele. Nem produzir nenhuma prova contra ele. Ele pode se calar. Ou pode dar uma versão dos fatos diferenciada da realidade. Agora, quando ele entra no programa, não é? No programa aqui da proteção especial, que eu digo das vítimas, das testemunhas e também do réu, quando ele colabora, aí ele tem as regras, ele tem que cumprir as regras. E uma das regras é aquela do artigo 13, do artigo 15, que é a incomunicabilidade, e protegido pela jurisdição, e protegido também pelo executivo, porque é o executivo que controla o preso. Também protegido. Ele fica num lugar separado. Não há possibilidade de se comunicar. Está aqui na lei. Está na lei. Mas acontece assim?
Não. Eles se comunicam, fazem aquilo que eles bem entendem. E uma coisa até gozada, voltando ao caso agora do senador Delcídio Amaral, ele voltou a trabalhar no dia 22 de fevereiro como senador. Sim. Né? Ele foi solto, voltou. Só que existe o seguinte, ele não pode se comunicar, a determinação judicial, ele não pode ter contato com ninguém envolvido na Operação Lava Jato. Só no Senado tem mais 13 Doutor colegas Denis, dele. sabe o que é isso? Quer dizer, ele não vai poder falar com um colega no Senado. Doutor Denis, é a mesma coisa a gente falar, eu venho trabalhar aqui, mas eu não vou poder falar com o pessoal do estúdio, não vou poder falar com o pessoal da produção. Poxa, mas eu só posso falar com a câmera. Eu vou só sentar, posso falar com o telespectador. Exatamente, isso deu exemplo. Eu vou ter que sentar e só falar com o telespectador. É praticamente impossível. Agora, sabe a que nome eu dou a isso? Hipocrisia. Hipocrisia. Nós vivemos num país de fantasia. Isto causado por essa ideologia, que eu fiz um estudo aí, resolvi publicar sobre o Antônio, um grande filósofo italiano, mas era da esquerda, e ele aperfeiçoou alguma coisa do grande filósofo também, Karl Marx. Então, o Gramsci. Então, o gramscismo abordou-se de uma forma bastante produtiva nesta ideologia desse pessoal que está aí no poder. Doutor, nosso papo está muito bom, devido à sua sapiência. E eu queria agradecer mais uma vez. Posso mostrar aqui o livro do senhor? Não, puxa vida, a conversa está tão boa, caro telespectador, que eu trouxe um livro aqui para entregar ao doutor Denis e eu faço com muita honra, viu? Muito obrigado. É um livro de minha autoria, é uma tradução que eu fiz do Crime Complexo, de Silvio Ranieri. É uma tradução desse livro maravilhoso. É que eu vivi durante algum tempo na Itália, então Crime Complexo. Eu me atrevi a isto. Doutor, muito obrigado pela lembrança. Queria agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui. Eu acho que hoje o nosso telespectador saiu bem esclarecido sobre tudo isso daí de delação premiada, porque muita gente pergunta, mas então o réu já vai sair livre? Ele vai lá, acusa os outros de sair livre? Não, nada disso. Nada disso. São alguns benefícios que a lei já previa, estão sendo melhorados agora. Eu acho que tudo que reverte para o povo, em benefício do povo, a gente tem que exaltar e realmente a colaboração, a delação premiada tem funcionado muito, principalmente nesses escândalos que não tem nem palavra para a gente qualificar. E nós somos as vítimas. O que fizeram com o nosso país. É o que fizeram com o nosso país e não pode passar impune. Não pode. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer enorme receber o senhor aqui. Eu queria deixar à sua disposição mais algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador. A honra foi minha, doutor. Fique à vontade. O recado que eu passo é o seguinte. Eu acho que você, caro telespectador, tem sempre que assistir programas como este. Esse manejado pelo grande advogado que é o doutor Denis Munhoz. Essa é a minha mensagem. Obrigado pelas suas palavras. Foi um prazer receber o senhor. Prazer todo meu. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.